Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui na madrugada do domingão, para você que está aí acompanhando no horário original do programa, gratidão a você. Da mesma forma também, gratidão a você que assiste, que ouve depois, num outro momento, num outro horário, pelo canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, né? Gratidão aí a você. Gratidão a você que comenta, que envia mensagem, principalmente pelo WhatsApp, né? O número do WhatsApp fica aparecendo lá o tempo inteiro. Então a gente recebe muita mensagem pelo WhatsApp porque fica muito mais fácil, mas às vezes aparece também alguma mensagem lá no próprio canal no YouTube, às vezes aparece uma crítica, né? E a gente é super aberto a elogios e críticas, né? Eu falei isso já em vários programas, né? Eu falo sempre dessa questão que nenhum elogio me incentiva. Eu não preciso de nenhum elogio. Pode parecer arrogância, mas não é. É apenas a minha forma de entender que o que eu faço é o que eu entendo é o melhor que eu posso. E eu sei que eu posso melhorar. Como qualquer ser humano, a gente está sempre buscando as nossas melhorias. E eu também busco as minhas, mas porque eu sei que eu posso, mas nunca para tentar agradar nada nem a ninguém, né? Aqui a gente faz o programa de uma maneira para levar autoconhecimento, né? E na infinita maioria das vezes, sim, são elogios que não mexem comigo, não trazem, não causam nenhum efeito. Assim como também as críticas, né? Então, quem critica também, eu agradeço, mas fique absolutamente você tranquilo também que não está me atacando, não está me ofendendo, não está desequilibrando de maneira nenhuma, né? E eu agradeço, né, por ter ouvido o programa, né? Então, se ouviu e não gostou, pelo menos ouviu, né? Então, gratidão a você que ouve e que está sempre aí acompanhando, né? E eu estou aqui novamente, estamos aqui novamente, Sim. eu e o meu amigo Clélio, colega psicanalista também, constelador também, hipnólogo também, né? Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Na semana passada fizemos a primeira parte sobre Maria Madalena, fantástica Maria Madalena, e hoje fazendo a segunda parte, complementando a história de Maria Madalena, tá bom? Você que está chegando agora, que está ouvindo agora, dá uma olhada lá no canal Sidney Rosa Terapeuta, e veja todos os programas que eu já fiz aqui com o Clélio, né, sobre Jesus, né? Fizemos 8 programas falando de Jesus, sobre o Código da Felicidade ou o Sermão da Montanha, muito bacana de você também assistir, ouvir. Tem um monte de ensinamento lá, porque a gente fez um paralelo, né, com a psicanálise. Então, fique à vontade, aproveite, né? E hoje, mais uma vez, então, Clélio, para Vamos falar. concluir aí a Maria Madalena. Isso. Hoje a gente vai falar da Maria Madalena mais no aspecto religioso, né? Dos trabalhos, da região onde ela trabalhou, atuou, e a mensagem que ela transmitia, né? Porque se a gente for analisar ou pegar as informações, a senhora que está fazendo uma pesquisa, um estudo, você percebe assim que os evangelhos, eles foram escritos, pode até alguma coisa da própria pessoa, por de João ou de Mateus, ou depois de Lucas e de Marcos, né? Mas quem escreve, quem fala mais nos evangelhos, são grupos que seguiam esses apóstolos. Aliás, todos os apóstolos, eles tiveram seguidores, todos. E são esses grupos, então, que vão escreverem, principalmente sobre o seu líder. De João, os seguidores de João escreviam, os de Pedro escreviam, de Mateus escreviam, e assim foram com os demais apóstolos. Todos os apóstolos escreveram alguma coisa e tal, mas
Agora, por que eles não escreviam muito? Porque 99% do povo era analfabeto. Tá. Não tinha função a escrita, não é? Era a questão da oralidade mesmo, é você falar ir na rua e falar com a garganta. Tá. É o que o povo entendia, não adianta escrever. Não sabiam ler? Não tem jeito, não sabia ler. A população era 99%. Tem algumas pesquisas antes fala que talvez nessa região que era da Palestina, Israel, que aliás está em guerra hoje, mas poderia chegar às vezes em alguma região 10% da população, tipo Jerusalém, que fosse alfabetizada, mas enfim, os demais não eram. Então a escrita não tinha muita importância, né? Por isso que não ficou se apegando muito em escrever e anotar, mas sim, você sair e evangelizar, não é? E aí você tem, então, vários evangelhos. Tem esses 4 que foram organizados por alguns bispos, não é? Que, na verdade, o bispo chamava Irineu, não é? Que prioriza esses 4 e deixam outros, não é? E os demais evangelhos, entre eles está o de Maria Madalena, não é? Que algumas coisas são que ela escreveu, relatou, mas a maior parte são de pessoas que a seguiram, né? Que eram os discípulos delas, vamos dizer assim. Né? Então, e Maria Madalena, ela é uma das mais iluminadas, né? Junto com Jesus, ela tem um pouco o aspecto do Jesus, assim, espiritualmente, porque ela entendia a mensagem que Jesus falava, sem muito Jesus ficava explicando, ele explicava para os apóstolos a que ele estava se referindo quando ele falou aquilo para determinado povo, ou quando contou, mas depois ele explicava a essência daquilo, mais ou menos como nós fizemos aqui com o Sermão da Montanha. Isso, o Código da Felicidade. Código da Felicidade. Isso. Era mais ou menos assim, depois você vinha dissertando, explicando, dando exemplos, né? E Madalena, ela saca isso muito mais rápido, né? Quando Jesus está falando, ela já está entendendo, até mesmo porque ela é uma pessoa letrada. Dificilmente mulher estudada, né? Mas ela era uma pessoa que vinha de uma família rica. Ela era diferenciada. Né? Era diferenciada. Então, ela já tinha esse aspecto mais espiritualizado. Ela já sabia que a mensagem, quando falava em pão, não era só o pão mesmo, não. Era um outro pão. O pão é você ter pensamentos positivos, alegrias, né? Enfim, então... E Maria Madalena, assim como todos os apóstolos, logo depois que eles mataram Jesus, crucificaram, mataram, eles passam a ser todos são perseguidos. Não é? A coisa não parou aí, não. Tanto por romanos quanto pelos judeus da época. 300 anos. Isso. Pelos romanos foram os 300 anos. Mas em Israel, por exemplo, você não teve a efervescência do catolicismo, do cristianismo e tal. Mas é isso, né? E essas perseguições, o que acontece, então? Todos eles saem de Jerusalém. Não é? Cada um vai para um lado. Maria Madalena, junto com a Maria Salomé, que se não estou errado, não, estou confundindo, a Maria Salomé, se era irmã de Jesus, ou se ela era a mulher do administrador do Herodes, porque o primeiro cara da hierarquia de Herodes, abaixo dele, a mulher dele era seguidora de Jesus, vivamente, e enfim. E agora eu posso estar confundindo a Salomé, que é a Maria Salomé. Então, a Maria Salomé, Maria Madalena, que nós vamos chamar de Sara, que vai ser a referência depois dos... que os espanhóis têm lá, esqueci. Ciganos? Ciganos. Isso. Ela, e tinha a Maria Jacobé também. E tinha o que vai ser São Máximo depois. Esses pegaram um barquinho e vão, da onde eles estão, eles estavam na Turquia, onde é a Turquia hoje, e vão e saem no sul da França, pelo Mediterrâneo, não é? Pelo mar Mediterrâneo. E eles vão junto, fugindo da perseguição, tanto do judaísmo na época, quanto dos romanos. Maria, mãe de Jesus, fica, se não me engano, na cidade de Izmir, que é na Turquia, não é? Que eles saem de Jerusalém, sobem, vão para a Turquia,
E alguns ficam ali, outros, enfim, e eles vêm aqui para o sul da França, né? Que não chamava França, lógico, né? Uhum, Enfim, sim, não existia ainda países, né? sim. O que existia era cidade-estado, que chama, né? A Isso. cidade se administrava sozinha. O Uhum, seu governo era só da cidade, não tinha nada a ver com a outra cidade, né? sim. Então, enfim, Roma, né? Era todo aquele. e- Era tudo ali era Roma, né? Roma, isso. Não a Itália, né? Não Porque a Itália, Itália foi isso. com isso que aconteceu, Foi agora depois. é um dos países mais novos, acho que tem no Aham. mundo. Não é os mais novos, mas está entre os mais novos, né? Uhum. Itália, não a Roma. Roma já existia. Então, aí eles vêm para o sul da França. E Maria Madalena, ela vai iniciar o seu trabalho trabalho espiritual, vamos dizer, da evangelização, falar de Jesus, as mensagens de Jesus. E ela começa exatamente quando estava tendo lá na região, eles iriam sacrificar, não era só animais, não é? Para se livrar dos mal que ele fazia. Isso é, o ser humano fazia os maus e tinha que sacrificar um animal para descarregar essa energia ruim, essa coisa ruim que foi feita. E Maria Madalena vai para esse povoado e começa a falar, né, explicar a mensagem de Jesus, e a partir daí ela começa a ser uma referência lá no sul da França. Não é? E essa como uma referência espiritual. Não é? Assim, de falar mesmo, né? Sobre Jesus, e, enfim, falava no que ela acreditava, e não só ela, como essas pessoas que eu citei, que foram no barquinho com ela, eles vão. E ela lá na França, no sul da França, ela vai ficar numa gruta, ela mora numa gruta, não é? Que a gruta está lá até hoje, não é? E depois aqui eu vou estar falando o nome da cidade, local tal, mas enfim. E inicia a sua pregação, né? E a pregação dela, agora entrando um pouco nos princípios, o que ela falava, era muito parecido com o que tinha na época um grupo filosófico que chamava, um grupo cristão que também chamava gnósticos. Gnósticos, né? Que, ao contrário do que... Aí eu já não estou falando mais de Jesus, mas do cristianismo, da igreja, né? Ao contrário um pouco que a igreja, bastante que a igreja colocava na época, que a salvação, você não consegue a salvação se não fosse da igreja. A primeira coisa, você tinha que ser da igreja católica, né? A igreja católica mesmo, não é uma outra igreja, não. A igreja católica... Para ser salvo. Isso, para ser salvo, aquela igreja católica que era administrada pelo Papa. Já tinha um Papa. E os gnósticos, já desde antes, para eles não, né? A salvação não está fora de você, a salvação está dentro de você. É você que vai ter que se melhorar, não é? Se purificar, trabalhar as suas questões vamos falar de estupidez, de maltrato com as outras pessoas, de convívio com outras pessoas. Isso te leva à salvação, não é? Não era simplesmente você falar que você acreditava em Jesus e você estaria salvo. E que estaria dentro da igreja, por exemplo. Se está dentro da igreja, está salvo. Não. Então já vinha... E isso vem desde o início lá dos primeiros grupos dos cristãos. Entendeu? Você já vem tendo assim grupos, vamos falar, que pensavam algumas coisas diferentes, não é? E depois isso vai só se avolumando com o tempo, né? Uma teologia deles era baseada na busca de Deus dentro da consciência sua, não é? Então é uma coisa pessoal, da sua consciência pessoal. E eles já discutiam e falavam de você... hoje a gente tinha o termo religião, mas para eles era questão de fé, né? Mas uma religião que não tivesse tantas leis. Que são as leis? São mandamentos, sabe? Mandamentos que a igreja estabeleceu, não é Jesus, não é? Tá certo? A igreja estabeleceu, e eles tinham, então, já tinha essa divergência aí, né? Mais interiorizada espiritualmente na busca da sabedoria, ao invés de somente buscar a salvação, você focando no pecado, que é o que um grupo na época foi o o grupo vencedor depois, né? Que você fica sempre trabalhando a questão do pecado, e quem perdoa o pecado é só quem está religioso, né? Enfim, então eles achavam que não, que você tinha que dar um ensinamento, que a pessoa tinha que ter conhecimento, não é? Bom, até o momento que esse grupo que
que acaba ganhando muita força aí, que vai ser lá no século IV, 313 ou 324, parece mais ou menos, quando Constantino, que era o imperador romano, mas lá na cidade de Constantinopla, né, que hoje, lá na Turquia, resolve, une todos os bispos que se tinha das igrejas e outros anciões, enfim, da igreja, no caso, que seguia o cristianismo, né? E aí quando ele oficializa, não é, esse cristianismo que a gente conhece, né? Eu estou falando tudo isso para falar o quê? Que o perfil de Maria Madalena, no princípio, ele é diferenciado. Ele que vai dar esse subsídio para esse outros grupos, que no caso os que a seguiam, tinha uma concepção, tinha uma interpretação diferente da questão religiosa, né? Da questão espiritual. Daquilo que vinha sendo colocado como correto, isso, certo, né? isso. A lei, enfim. Isso. Então, esse grupo gnóstico estava com muita força. Eu estou falando gnóstico, mas eles tinham outros nomes, né? Hoje você dá nome para as coisas, mas enfim. Ele lá pelo ano de 1200, mais ou menos, na França, 1210, enfim, aí vai, 1200, 200 e pouco lá, eles estavam muito fortes na França com esses pensamentos, né? Eram cristãos, dentro das igrejas, a mesma coisa, sabe? Só que eles tinham interpretações diferentes, entendimentos diferentes de outros grupos, né? Eles eram tidos como os bons cristãos, sabe? Ou chamados também de cátaros. Cátaros vão ser exatamente os que seguiam, no primeiro momento, os princípios que eles entendiam que Maria Madalena havia ensinado. Eram seguidores da Maria Madalena, podemos dizer assim. Isso. É que depois, lógico, as coisas vai tomando outras tendências, né? Outras radicalismo e tal, para se diferenciar um do outro, mas a questão essencial era a espiritualidade. Eles tinham certeza que e afirmavam que o conhecimento era o caminho da salvação. Você ter conhecimento do quê? Aqueles conhecimentos que nós falamos aqui de Jesus, sabe? Você conseguir analisar, ver seu papel, ver sua atuação, e isso vai te levar, vamos dizer, à salvação. Não é? Você, mas, e que a fé simplesmente, assim, só a fé em Cristo te salvaria, eles não acreditam nisso. Eles contrapõem o tempo todo a esses outros grupos de católicos. Então, os cátaros são católicos. Vamos deixar assim, porque mais para frente a coisa muda, mas eles são católicos dentro da igreja, atuavam, enfim. Mas o que eles acreditavam, então, a verdade é que Cristo revelou. Aí sim te leva, né? O Cristo falou, te revelou, falou. Isso sim te leva, vamos para a salvação. Mas não é simplesmente só falar que você acreditava em Cristo, enfim. E com isso, ele já começa a estabelecer que não precisava de muitos intermediários, sabe? Aí eles já estão fazendo uma crítica, não só, vamos por ao padre, que na época nem chamava padre, ou evangelho, sabe? Mas eles estão fazendo uma crítica na hierarquia da igreja que já existia, sabe? Coordenadores regionais, bispo, arcebispo, papa, né? Já tinha o papa. Enfim, esse grupo não engole muito isso, entendeu? Então eles já vão criando um problema aí. E a felicidade é você fazer brilhar esse lado bom, que todos nós trabalhamos, que eles tinham essa consciência de que todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Você precisa desenvolver o lado bom, não é? É o sermão da montanha. Sim. É isso aí. Código da felicidade. O código está ali. E as mulheres na sul da França, nessas igrejas, nesses grupos de cátaros, elas elas tinham todo o poder igual aos homens. Isso que aí outros grupos falavam que era um grupo muito libertário, era muita liberdade, sabe? Mas as mulheres tinham o mesmo poder. Contanto que elas também, vamos falar assim, rezavam missas, vamos usar nesses termos que é mais fácil, elas rezavam missa, era igualzinho tratado na igreja quanto na sociedade. Para eles não viam diferença, até mesmo que a líder deles foi Maria Madalena, né? Que inicia esse trabalho. E os cátaros, então, ele é uma forma uma mista, assim, mas é do cristianismo, né? Que vai estar começando, assim.
E os cátaros, que até hoje estão lá, né, na França, né, que são esses seguidores, eles continuam nesse modelo das mulheres estarem no comando? Sim. É uma filosofia de vida deles. É a filosofia deles, né? Hoje eles não estão mais... que é duro falar, a igreja nossa aqui é diferenciada, embora a igreja tenha toda uma união, uma direção, é diferenciado o aspecto, a regionalidade, isso se chama. A regionalidade é diferente, não é? Então, na regionalidade deles, dessas regiões do sul da França, ainda é diferenciada a concepção, o conceito, né? Então, eles louvavam, todos que viveram com Jesus, todos os apóstolos, então, os cátaros faziam uma referência, um louvor, inclusive e especialmente a Maria Madalena, não é? Enfim, então, agora, eles vão ser muito perseguidos pelos próprios católicos, pelo Papa. Tinha uma coisa que chamava cruzada, mas um objetivo maior da cruzada era com os inimigos do cristianismo. Principalmente lá, reconquistar a terra sagrada, que era Jerusalém, enfim. Mas o Papa Inocêncio III, ele organiza uma cruzada exatamente para perseguir os próprios cristãos. Os próprios irmãos, né? Porque eles eram todos cristãos, mas pensavam diferente, entendeu? Que são os cátaros. E aí que os cátaros são perseguidos, aquilo que taca fogo nas pessoas, queimavam, e aí eles, como eram muitos, eles prendiam as pessoas numa jaulas, enchiam e tacava fogo todo mundo lá dentro da jaula. Enfim, é uma barbaridade, uma loucura, né? E esse povo, na época do Papa Inocêncio, eles fogem, um dos grupos, né, da França, foge e entra na Basílica, porque tem a Basílica de Santa Madalena, Santa Maria Madalena, e eles fogem e se escondem dentro. Se escondem não, ficam dentro, é um forte, né? Virou um forte, um lugar de defesa dos cristãos da cruzada, né? E eles então vêm e ficam na Basílica da Maria Madalena. Maria Madalena. E é lá que... E é daí que saiu, até que você falou no programa anterior. No programa anterior, do dia 22 de julho. Por quê? Foi no dia 22 de julho de 2009 que eles se refugiaram nessa basílica. Por isso a data de Maria Madalena ser dia 22/7, entendeu? Vem desde essa data em homenagem a Maria Madalena. Bom, e a doutrina dos cátaros, ela também está baseada em João, está baseada nos Atos dos Apóstolos, a Epístola de Paulo, enfim, eles seguem mais ou menos esses mesmos princípios, com essas diferenças, principalmente em relação às mulheres e quem participaria dos cultos, né? Há umas diferenças ainda um pouco em relação à questão de fé e tal, mas a partir desse período, desse episódio, que foi em 1212, esse grande massacre. Na verdade, eles são cristãos, aí vão ser chamados de herege. Vai ser uma ponta depois que a gente vai conhecer da Inquisição, mais para frente. Mas então são cristãos perseguidos pelos próprios cristãos. E herege quer dizer isso, tem um pensamento diferente, né? Você é contrário àquelas doutrinas que estão estabelecidas pela essa hierarquia que estava na igreja, porque aí já tem mais de 1.200 anos depois de Cristo, né? De Cristo. Enfim, e aí a perseguição depois vai virar na Inquisição também, de pessoas que pensam diferente. E esse sul da França, um massacre muito grande contra os cátaros, né? Crianças cortavam língua, enfim, é aquela barbaridade quando existe mesmo, entendeu? Aquela, é o homem... Como é que fala? A parte animal primitivo, né? Primitivo. Isso. Então, é basicamente esse o princípio, né? E o evangelho da Maria Madalena, ele é tido como gnóstico, né? Entendeu? Que é uma forma também de você dizer que não era verdadeiro. É isso, sabe? Apócrifo, tudo isso quer dizer mais ou menos. Não são os verdadeiros são só esses 4. E não é. Você tem o evangelho de Tomé, você tem o evangelho de Filipe, você tem o evangelho de Judas, enfim. A coisa... E esse aí tudo é uma documentação que... Está no final, né? Está no finalzinho. É isso, mas enfim. Mas Maria Madalena está lá. Quem quiser visitá-los, saber, tem a catedral dela, que é a Basílica, tem a gruta. É no dia 22, então
é uma festa muito grande, uma procissão enorme que se tem em homenagem a Santa Maria Madalena na França. Muito bom, Clélio, muito bom. Para você que gostou, a gente vai ficar à vontade, à disposição de vocês para tirar dúvidas. Entre em contato pelo canal do YouTube, lá aparece o meu número de celular o tempo inteiro. Entre em contato e fala com a gente. Clélio, gratidão aí por essa aula sobre Maria Madalena. Tudo Até bem. mais.